Na semana passada, eu recebi essa mensagem aqui de uma seguidora, que é sobrevivente de violência sexual, e ela me deu autorização da gente conversar sobre esse tema aqui. Então, eu quero começar esse vídeo te falando o seguinte: eu sinto muito pelo que te aconteceu, e que, sob nenhuma hipótese, seja a roupa que você estava usando, se você bebeu ou não, se você disse sim, depois percebeu que era um grande não e tentou pedir pra parar a situação e não parou, simplesmente você foi atacada. Isso nunca foi sua culpa, não importa o que digam pra você. É muito forte o quanto que a gente ainda vive numa sociedade que culpabiliza a vítima com esse quesito. E às vezes a gente vai aderindo tanta vergonha e culpa, como se nós fôssemos as responsáveis pela nossa dor, por essa violação do nosso corpo, e a gente vai silenciando e vai amplificando essa sensação de solidão, desamparo e desproteção e de injustiça. E é tão grande isso que a gente começa a internalizar a nossa culpa e a vergonha. Então, ter espaços onde a gente possa conversar com confiança, ser ouvido sem ser julgado, ou que alguém tente nos consertar, porque não sabe lidar direito com o que você tá passando, isso gera mais informação de que não é seguro sair desse estado de alerta que a gente é quando o nosso limite é atravessado e a gente passa por isso. Entenda que o trauma não é só o evento que aconteceu, que é violento, que é maçante, que é horrível, mas o trauma é os mecanismos que seu corpo precisou desenvolver para poder sobreviver, que fizeram você se desconectar de você. Então, muitas vezes, quando a gente tá vivendo essa situação, a energia desse eu sobrevivente, que é o seu eu primal, não o seu cérebro racional e que toma decisões, mas essa parte mais instintiva, que vai jogar sangue para suas pernas para sair correndo, ou então que entra em uma aflição tão grande, um perigo tão grande, que a melhor solução é se jogar no chão e fingir de morto, então você literalmente congela. E isso é muito forte. A gente vai desenvolvendo o mecanismo. E, cara, é como se o nosso corpo ele ainda tivesse nesse estado de alerta, rodando esse cortisol e adrenalina, esse medo, essa carga de estresse, que para poder sobreviver, então, ele vai viver em alerta, porque ele não se sente seguro para relaxar. E muitas vezes a gente acredita que depois desse evento, o próximo relacionamento ele serve para apagar o que aconteceu. Ou então a gente só fala sobre o que aconteceu e a gente esquece que o corpo ele precisa se reorganizar e voltar a se sentir seguro. Inclusive técnicas para descarregar essa energia. Só que muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade na mão do outro, criando mais bloqueio, porque muitas vezes, frente à iniciativa do outro, o toque pode gerar uma aflição, uma tensão e um medo muito grande. A gente sabe que a pessoa não é o agressor na nossa frente, mas o nosso corpo, ele se protege por inteiro. Às vezes começa a excitação, a nossa vagina se tensiona falando nada nunca mais vai entrar aqui dentro. O nosso quadril às vezes tensiona, esse nó na garganta, né? E vários outros sintomas, inclusive a sensação de que do pescoço para baixo a gente não consegue sentir mais nada. Então a sensação de que começa a excitação é como se a gente fosse para longe. Nosso corpo tá ali, mas a nossa alma foi para algum outro canto. Isso é muito natural, são mecanismos de defesa, inclusive o looping mental, tá bom? Tem vários outros, mas esses são alguns que a gente pode trazer aqui. Então, o nosso corpo ele começa a interpretar pela violação, mas também por toda a cultura que a gente tem, que antes mesmo desse evento, você disse que já tinha esse bloqueio com o orgasmo. Então, tem várias coisas que a gente recebe em torno de que o sexo, daquilo que é o prazer, que também vão criando muita aflição, muita culpa, muita vergonha, e que o nosso corpo ele não se sente seguro para se entregar, mas isso se amplifica, sim, com a violência. Então, o nosso corpo interpreta o prazer como uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade é um grande risco de vida, porque existe a possibilidade de que na hora que a gente se abrir e se tornar receptiva, isso reaconteça. Então, a gente acaba engatilhando e o nosso corpo vai desenvolver mais e mais essas coraças. E isso é forte. Coisas que a gente trabalha, que eu trabalho. Primeiro, é ajudar o seu sistema nervoso a se sentir seguro dentro do próprio corpo, recuperar a percepção de limites, a estar presente no corpo, a voltar a sentir o corpo com propriedade, através da respiração, movimento e som. Ajudar ele a descarregar essa energia do estresse, do cortisol, da adrenalina, a emoção que ficou reprimida desse medo, dessa raiva e até mesmo a dificuldade de viver o luto pelo que aconteceu. Liberar a vergonha, o medo, a culpa e recuperar os tesouros que ficaram ao longo do caminho, né? Então, essa confiança, esse amor, esse prazer e transformando principalmente a forma como a gente vai tocando o nosso corpo, reinterpretar aquilo que é o orgasmo, e principalmente, né, não que a gente precisa agora se anestesiar, não se relacionar com mais ninguém, mas voltar a ter uma conexão segura com o próprio corpo, reentender, reinterpretar como que esse corpo realmente funciona, porque a gente não recebeu também essa informação, dessa sensibilidade, como que o nosso corpo gosta de orgasmear, como que ele entende que está seguro. Saindo às vezes de uma percepção bastante limitada que o orgasmo ele precisa vir rápido, intenso e acabar logo, e que é errado ficar muito tempo tocando a vulva, ou tocar sozinha é errado, porque acontece isso muito. Mas principalmente ajudar, inclusive, a nossa vulva, a nossa vagina, a desarmar esse medo. Soltar essas tensões, essa anestesia e lembrar que o corpo está seguro, que ele não precisa mais se proteger. Isso começa conosco, para poder compartilhar com o outro. E as mesmas ferramentas em qual a gente vai descarregando a informação do trauma no nosso corpo, essas experiências e emoções reprimidas, são as mesmas que vão facilitar a sua capacidade orgásmica, expandir para o corpo inteiro
e entrar nesse espaço de êxtase, receptividade, de ondas orgásmicas pelo corpo. E também facilitar o orgasmo de pico, né? Que é limitado, mais genitalizado, mas também a gente pode entrar nessa esfera da capacidade multiorgásmica pelo corpo inteiro, que é profundo, é expansivo e é maravilhoso. Somente respirando, movendo e vocalizando. Inclusive, eles são também as melhores formas de regular seu sistema nervoso e descomprimir emoção, porque a sua capacidade de sentir prazer é a sua capacidade de sentir, inclusive essas emoções desconfortáveis. E, cara, dá muito resultado, porque a gente vai modificando a forma como a gente olha para o nosso corpo, para a nossa vulva, como a gente toca ela. A gente vai aprendendo a soltar o silenciamento e a vergonha e a pedir aquilo que a gente deseja. E tá mais inteira confiando não só no outro, mas acima de tudo, confiando nas sensações desse corpo. Até onde ele vai se abrir hoje e como que se torna mais fácil. E se torna muito mais incrível a conexão com o outro, do que só esperar que ele resolva por nós. E às vezes são micropassos. Aqui eu não faço promessas infundadas de que faça isso uma única vez e tudo vai se resolver. Mas o que eu percebo é que, como sobrevivente de violência sexual, a gente vai reaprendendo como o nosso corpo funciona. E, principalmente, se você faz um bom trabalho, a gente desbloqueia capacidades multiorgásmicas muito mais potentes e profundas do que antes do que aconteceu. Porque a gente vai aprendendo a recuperar esse espaço do corpo, essa conexão. E o que eu percebo que foi essencial para mim e para as mulheres que eu acompanho é que a gente desenvolve uma capacidade enorme de aceitação, de se perdoar pela experiência e principalmente, né, essa curiosidade de experimentar como que o nosso corpo ele vai se abrir a partir de agora. E ajudar realmente, às vezes, de tocar, massagear, sem uma expectativa orgásmica logo de cara, mas para recuperar esse espaço, liberar essa dor que ficou ali reprimida, e a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade muito incrível. Espero que eu tenha te ajudado. E é isso. E eu deixo aqui o convite. Se você é uma mulher que busca reconectar com o corpo, com o prazer de uma forma mais autêntica e plena, que passou por experiências que foram dolorosas e inclusive traumáticas, busquem apoio de quem realmente entende do assunto. E se você deseja meu acompanhamento, manda mensagem aqui para eu te explicar como é que funciona.